Fala galerinha do H Esportes, estamos aqui novamente para mais uma live. Começamos a nossa jornada agora às 20 horas do dia 05/5, hein? Quem diria, e nós de novo confinados aí, ainda nessa pandemia, essa loucura que está acontecendo aí no mundo, mas estamos aí, firmes e fortes, tentando passar por mais essa situação horrível aí. E vamos esperar hoje, logo mais aí estaremos conversando com o nosso amigo Marcos Aguena, o Japa, da Energia 97, lá do Morde a Sopra, com passagens pelo Pânico, por mais de 10 emissoras de rádio e televisão. Bem legal, coisa extraordinária, cara. Ele tem passagens aí como redator, produtor, locutor, apresentador, repórter. Cê é doido, o cara é um fenômeno. E vamos esperar aí logo mais a presença dele aí na nossa live. Enquanto isso, vamos tocando aqui. Se tiver alguma pergunta, vocês que tiverem aí, pode ir perguntando, ir falando, que a gente manda por aqui. Beleza? Quiser aí saber sobre alguma coisa que a gente não colocou no nosso roteiro, a gente vai dizer aí com ele ao vivo. E se quer saber da agenda da semana aí, amanhã é um pouquinho mais cedo, hein, galerinha? Amanhã é um pouquinho mais cedo, hein? Amanhã às 18 horas, amanhã, hein? Amanhã às 18 horas, com o presidente da Magnus Futsal, Felipe Drummond, estará aqui com a gente amanhã, falando sobre tudo o que acontece nos extras, né? Todo mundo sabe em frente à câmera, sabe dos atletas, mas não sabe o que acontece por trás dela. E amanhã ele estará aí falando tudo o que acontece por trás das câmeras. Tudo para fazer o acontecer, né? E aí, Peu, um abraço, meu irmão. Tamo junto aí. E lembrando que também na quinta-feira, o Ed da Live, nosso amigo do interior de São Paulo, que conta tudo sobre os S, sobre tudo que vem acontecendo aí nos campeonatos regionais, jogadores, também fora da mídia também, o que acontece. E também na sexta-feira teremos Tuca Guimarães, o técnico do Nacional, estará com a gente também, falando sobre tudo a Série A2, tudo que acontece também no campeonato, a volta, né? O que será que vai acontecer? Se vai ter a volta do Campeonato Paulista ou não? Tuca Guimarães falará conosco aí na sexta-feira, falando tudo e contando várias resenhas que esse cara tem de resenha, rapaz. Vou mandar um abraço aí pro Carlos. Um grande abraço, Carlos. E é isso aí, cara. Estamos aí. Quiser já deixar perguntas aí, logo mais nosso entrevistado da noite de hoje estará presente aí para contar tudo o que ocorre por trás das câmeras. Hoje não tem live. Mandando. Deixa eu responder a mensagem aqui. Tudo que vocês quiserem perguntar, vocês já deixam online aí pra gente perguntar pro Japa. Daqui a pouquinho vai estar presente aí um cara que viveu muito e vive até hoje, da comédia, do improviso, das imitações também, um cara que imita bastante. É um cara muito engraçado e diferente, né? Por ser japonês, diferente um comediante japonês. Também tem uma história disso daí, que Jô Soares conheceu ele por causa disso. Destacou com o Jô Soares por ser japonês. Estamos aí, esperando e aguardando ele. Ele já deu ok, que daqui a pouco estará presente aí conosco.
A internet é isso aí. Nós falando no Instagram e ao mesmo tempo no WhatsApp falando com o Japa. Quiser deixar uma pergunta aí, já pode ir deixando, que a gente vai fazer aí pro Japa daqui a pouco. Enquanto isso, a galera vai entrando. Vai entrando, se acomodando aí, galera. Vai entrando, sentando no sofá para dar risadas hoje também, que é um cara muito engraçado. Estamos aguardando nosso convidado. Dei para ele agora, porque senão daqui a pouco ele não consegue achar. Figuraça. Então lembrando que amanhã, às 18 horas amanhã, hein? Amanhã será mais cedo, às 18 horas, Felipe Dumont, presidente da Magnus Futsal, contará tudo sobre os bastidores, sobre negociações, como é que é feito. É, galera, você que está acostumado a só ver o que acontece na telinha, vai conhecer por trás dela também o que acontece, qual é o trabalho feito por isso para acontecer na telinha. E na quinta-feira, lembrando do Ed da Live, nosso amigo do interior que cobre toda a várzea do campeonato amador, vai estar falando aí também sobre bastidores, sobre as dificuldades que passam aí no interior. E na sexta-feira, Tuca Guimarães, o técnico do Nacional, estará com a gente contando as resenhas, contando tudo o que acontece. Vem pra cá, Japa. Vem pra esse lado. Boa noite, meu amigo. E aí, Haroldo, como vai? Tudo Tudo bem, bem? cara? Graças a Deus. Tudo Tirando jóia, essa, tudo tranquilo. tirando essa situação cômica aí que nós estamos passando, Pô, estamos aí, né, rapaz? tragicômica, né? É muito difícil. E, primeiramente, queria agradecer a você aí, porque de antemão já, logo na primeiro contato, já falou, já aceitou, já está aqui com a gente falando, vai contar um pouco da sua trajetória sobre essa passagem aí e as piadas, comédias que te traz até hoje, né, Japa? É verdade. Tem as nossas histórias, né? Que a gente conta aí pelas nossas, nas nossas entrevistas, né? E o legal das lives, que eu tô achando bacana, Haroldo, essa interatividade que a gente faz com os nossos seguidores, né? Que a gente faz com com essa galera toda, né, que fica aí nas redes sociais. E eu tô achando bacana isso, né? Uma coisa que eu pouco fazia e agora, assim, pegando a onda da galera aí, tô fazendo, né? Tá sendo bem bacana. É verdade. E a aproximação do público, né, cara? Tem pessoas que não conseguem ter essa proximidade, ter chegar bem próximo do personagem, né? Então, e às vezes fica distante. E com a internet mudou tudo, né, cara? Tem ali o tete a tete aqui, ó, igual nós estamos aqui, não estamos juntos, mas praticamente eu te vejo, você me vê e a gente conversa com o mundo inteiro, né, cara? Acabou, né? A internet, é um negócio muito bacana. Ela aproximou mais as pessoas, né? Que antes as pessoas viam a gente na televisão, ouviam a gente na rádio, e parecia que era uma coisa inatingível, né? Aí chega a internet, une mais esse pessoal aí, e além de unir, começa a haver a interatividade, e isso proporciona para a gente um feedback muito dinâmico, né? Então a gente acaba na hora sabendo se tá legal, se tá rolando bacana, ou se não tá, né? A gente tem esse termômetro aí.
através da internet. Então, isso está sendo bem bacana. Assim, é uma experiência que eu tô gostando bastante. Porque antes, queira ou não, que nem rádio, televisão, era uma coisa mais distante. A gente tinha o feedback depois do público nas ruas, né? Mas agora não, tá, eu acho muito legal isso, né? Eu procuro Bom, atender, responder. Eu não consigo responder todo mundo, né? Eu respondo na maioria das vezes quando dá, né? Porque senão a gente também não tem vida, né? A gente fica o tempo todo nas redes sociais. verdade. Ah, o Pardini esteve aqui semana passada e ele falou a mesma coisa. Eu tento responder na maneira do possível, porque eu recebo direto, todos os dias, diariamente, vários convites e às vezes não tem condições de atender a todo mundo. Mas agora com essa situação até que ficou um pouco melhor para ele para atender, né, cara? Sim, porque a gente deu uma freada, na verdade, né? Então, tudo a gente está fazendo de casa. Então, a gente consegue administrar melhor o tempo, né? Porque não tem essa. é, Você não se desloca mais, não perde tempo no trânsito, né? E também nos compromissos que você tem, você faz tudo de casa, né? Então, de uma certa forma, fica mais prático, você rende mais, eu acho. Mas também, por isso, você trabalha mais também. Chega lá pela. Verdade. Agora eu tô. Sim, a gente sente o cansaço, né? Porque eu acordo 5:30 da manhã todos os dias, 6:30 já estou produzindo programa lá na rádio, né? Verdade. Bom, para quem não conhece, vamos contar um pouquinho da sua história, cara. Vamos iniciar lá do início, da onde você surgiu e da onde veio a ideia, né, de ser comediante, cara. Cara, tudo surgiu assim na escola, né? Na escola que as coisas surgem, que a gente começa a meio que se destacar, ou não sei se positivamente ou negativamente, porque eu ia para a diretoria quando eu organizava um show de calouros lá na sala de aula, tal, mas tudo é aprendizado, né? Tudo isso a gente leva em conta. Aí depois, profissionalmente, eu comecei no final dos anos 80, quando eu entrei na TV Manchete. Aí tive o prazer de trabalhar junto com a Gildo Ribeiro, né? E também, no mesmo tempo que eu comecei a fazer TV Manchete, comecei também a fazer rádio na Guarujá FM em Santos. E aí, de lá para cá, já foram 32 anos, 32 anos de carreira. E aí não parei mais, né? Então sempre foi televisão, rádio, teatro, palcos, eventos. E tô aí nessa luta até hoje, né? No Agildo Ribeiro ali, foi no início ali, acho que foi uma escola ali para você, né, cara? Porque logo no início, começar com um nome carimbado desse aí, né, cara? Com certeza, com certeza. E primeiro que para mim foi uma surpresa. Eu participei de um teste, né? Muita gente não acredita, fala, não, teste é besteira, não existe teste, é tudo quem indica, é tudo. Não, eu posso dizer que eu sou testemunha disso. Eu participei de um teste de imitadores, na época, eu mandei uma fita cassete, lembra daquela VAT 45, VAT 60? Aquela fita vagabunda? Eu Eu lembro. mandei naquela fita, cara. E aí coloquei lá um monte de imitações que eu fazia na época e eu acabei passando lá. Passou eu e mais um outro cara que é amigo meu até hoje, o Duduca, lá de Santos. E assim, e as coisas foram acontecendo, graças a Deus. E foi E um grande dali, aprendizado. e dali junto já caiu na rádio, né? Lá na Rádio Guarujá, mas que ficava em Santos, né? Por que o nome É, Guarujá, cara? Santos, cara, ficava na Praça da República lá em Santos. E assim, foi uma oportunidade que me apareceu sem ganhar absolutamente nada. Saía, pegava o ônibus aqui no terminal Jabaquara, ia para lá, andava um trecho a pé até chegar na rádio e fazia o programa. E aí depois voltava no dia seguinte. Mas também assim foi o rádio sempre foi um grande aprendizado. Aliás, a gente aprende muito mais em rádio do que em televisão, né? Rádio você tem Sim. que saber improvisar, você tem que criar, você tem que produzir, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí isso te dá uma sustentação muito grande, né? Como um trampolim para você depois fazer televisão. Mas como eu acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, então uma coisa acabava complementando a outra, né?
Sim. E a rádio identificou na hora, falou, nossa, é isso aqui que eu quero. Sim, porque desde criança eu gostava de rádio. Eu acordava ouvindo Zé Béttio, Gil Gomes, Paulo Barbosa, Silvio Santos, né? Então, a gente ouvia a rádio o AM, né? FM Uhum. ainda não era, quando eu era criança, o FM não era tão difundido como é hoje, né? Então, a gente ouvia Excelsior, a gente ouvia Difusora, enfim, e era tudo, assim, programas musicais, tal, né? Muito bacana. E aí isso também me influenciou, né, a gostar de rádio. Naquela época tinha alguém que você se espelhava e falava assim, ó, eu curto muito, vai, um exemplo, Silvio Santos e foi nessa onda? Sim, com certeza. Silvio Santos, tanto em rádio como televisão, mas a minha grande influência mesmo partiu do rádio, né? Eu era muito ouvinte do show de rádio, que era na Jovem Pan, do Estevão Sangirardi, que tinha os personagens, né? Uhum. E sempre depois da transmissão esportiva, começava o show de rádio. Eu sempre ouvi, sempre gostei das imitações, né? Naquela época era o João Kleber ainda que fazia João parte, pra você ter Kleber. uma ideia, né? Então, Serginho Leite, sim, nossa, a gente teve grandes humoristas que passaram. Alô, tá me ouvindo? Deu uma caída? Estou te ouvindo, sim. Ah, beleza. É que deu uma travada aqui. Tá. E, e dali, ô Japa, da onde foi primeiro, como você chegou pra família e falou, eu vou ser comediante? O que a família falou, cara? Na verdade, assim, eu nunca cheguei e falei que eu vou ser comediante, porque isso é uma coisa que vai acontecendo, né? Aham. E por isso que eu nunca, eu sempre recusei o rótulo de humorista, de comediante, né? E eu sempre, quando coloco assim o cargo, alguma coisa, a profissão, quando eu vou, por exemplo, num hotel, quando eu vou em algum lugar, eu coloco como profissão radialista, né? Eu não coloco humorista, por exemplo, né? Porque o humorista é uma coisa que me aconteceu por acaso, né? Eu sou, antes de tudo, um radialista, né? Um profissional da comunicação. E o humor, ele acabou sendo assim, um caminho paralelo que eu levo, uma ferramenta que para mim é muito legal, porque através do humor que eu levo alegria para as pessoas, que eu levo Uhum. essa, ainda mais nos dias de hoje, que eu levo essa paz, que eu levo essa leveza, né? E eu encaro isso como uma missão, né? Que eu tenho para poder deixar a vida um pouquinho mais leve, mais agradável, né? Sim. E da onde surgiu a ideia de começar a imitar? Foi natural também? Começou a imitar e não parou Natural, mais? Natural. natural. Então, quando você é criança, você começa a imitar os professores, os coleguinhas, né? E aí você vai levando isso, tal. Hoje eu não faço tanta imitação, né? Eu dei uma parada assim, né? Uhum. Não, hoje nós temos grandes imitadores, né? Mas é uma coisa que uma vez ou outra eu acabo usando nos meus shows, acabo usando em algum quadro de rádio, enfim. Aonde foi a virada de chave que você falou, meu, agora parou de ser brincadeira, agora vai ser sério? No meu primeiro dia no Pânico, Foi no Pânico? na Jovem Pan. Porque eu estava realizando um sonho lá, né, cara? Porque eu nunca imaginei trabalhar no Pânico, porque eu era ouvinte, eu trabalhava na época na Rádio Cidade, mas ao meio-dia eu ligava para o Rádio Escondido, na Rádio Cidade lá, e eu via a Jovem Pan, né? E eu via o Pânico. E aí, naquela época que eu estava lá, tinha um quadro de humor na Rádio Cidade chamado Perguntas Idiotas, Respostas Cretinas. A produção do Jô me convidou para participar, para ser entrevistado pelo Jô. E, por coincidência, o dono da Jovem Pan estava vendo essa entrevista e acabou me chamando. Aí, na semana seguinte, já estava na bancada do Pânico, nervoso pra caramba, tremendo igual uma vara verde, né? Porque eu estava ao lado das pessoas que eu nunca imaginei, que era o Emílio, que era o Bola, o Batista, Maestro Billy, Patilene. Essa era a bancada daquela época quando eu entrei no Pânico, em 1997. E aí você entrou, e qual foi a hora que você começou a colocar personagens, a produzir o Pânico?
Os personagens foram surgindo assim naturalmente, né? Ao longo que ia fazendo os programas, ia surgindo lá o repórter surdo, o Carlos Caramujo, repórter surdo, o mestre Fioda, o Pato, o Palhaço Carequinha, quem mais? A Aí começa a Múmia. surgir a múmia, a múmia, é verdade, no começo do programa, que na verdade era uma imitação do Zé do Caixão, praticamente. Então, os personagens iam surgindo assim ao longo dos programas. Muita coisa era inventada pelo próprio Emílio, né? O Emílio é Sim, um gênio, cara. O esse, Emílio esse é dif- não parece, mas ele assim é o cara responsável pelo sucesso do Pânico. Se não fosse o Emílio, duvido que o Pânico iria para a televisão, que o Pânico seria esse sucesso que é até hoje, né? Está aí até Uhum, hoje, firme e forte na verdade. rádio. Entre eles, ele, Ronco, todos esses caras aí, não tem jeito, né, cara? Não, são uns caras absurdos, né, cara? Nossa, meu, o Ronk, eu acho ele além da diva do rádio. O Ronk é um dos profissionais que com certeza influenciou um monte de gente. Eu também era ouvinte do Ronco, né? Sim, eu sempre gostei de rádio, então eu sempre ouvi um pouco, eu sempre zapiei as emissoras e eu via sempre um pouquinho de tudo, né? Isso é uma coisa que eu faço até hoje, que eu até sempre, quando eu dou aulas, eu dou palestra, eu falo Uhum. para as pessoas, pessoal, você quer seguir nessa carreira de profissional da comunicação, quer ser radialista, quer ser locutor, quer ser apresentador, não fica numa coisa só. Ouça um pouco de tudo, né? Ouça tudo que tem lá. Nós temos 40 emissoras de rádio, nós temos uma porrada de canais de TV, sabe? Não fica só focado em WhatsApp e internet. Meu, vai lá, fuça, procura. Tem coisas incríveis por aí, né? Então, é isso que eu Sim, aconselho, né, para os meus alunos, para o pessoal que me assiste e tal, enfim. Né? A gente sempre está aprendendo, né? O povo hoje está verdade. muito bitolado no WhatsApp, né? Então, ficam nos grupos de WhatsApp, perde tempo naquilo lá e tal. Me chamam para grupo de WhatsApp, mas fica lá. Tem grupo de WhatsApp lá que eu tenho 2.400 mensagens para abrir. Eu Nossa. não abro. Porque não dá, eu não dou conta. Não dá, sabe? Me coloco no grupo e eu fico lá. Eu nem saio do grupo, mas também não consigo abrir. Né? E É muita 80, coisa, né? e 80% é porcaria, né, cara? Nada de útil, né? Nada, nada. Aí que tá, aí que você percebe que está perdendo tempo. É que nunca ninguém chegou a cronometrar. Quanto tempo eu fico no WhatsApp? Se tivesse um aplicativo, alguma coisa que me fala, ó, chega meia-noite de hoje, ó, você ficou 3 horas e 42 minutos no WhatsApp. Você não vai acreditar, mas é verdade. Você fica mesmo, sabe? Então, é uma loucura, cara, é uma loucura. A gente tem que saber dosar a nossa vida, né, meu? Verdade. E você viu que tem um monte de gente aí passando, mandando um oi pra você, falando que você é um fenômeno. Um montão de gente aí que se a gente ficou lendo também, a gente vai a live inteira lendo aí, cara. Pô, que bacana, que legal. Ó, o cara está falando que eu não arrumei o cabelo, é verdade. Carlos, eu tô procurando uma tesoura, eu perdi minha tesoura aqui de casa, cara. Ó, tem que cortar o cabelo, meu. Ó. E o cabeleireiro não tá trabalhando, pô? Não tá, o Eric não abriu, ele tá com a barbearia dele fechada, cara. Então, a gente vai se virando, né? Eu vou deixar o cabelo Verdade. crescer também. Dani. Eu ainda bem que eu tenho meu cunhado cabeleireiro, então pra mim Ah, não é? tem dificuldade. Aí ele vem em casa, eu corto em casa mesmo, tranquilo. Então, tá. Beleza. Eu Deixa vou, eu te eu falar. vou, É, é, pode eu falar. vou, eu vou pedir para minha esposa para ela cortar, né? Eu vou pegar esses tutoriais que tem no YouTube, sei lá, corta com facão. E, Com a e- tesoura do jardim. é verdade. E no Pânico, é, qual foi a hora que você colocou um personagem e deu um puta repercussão? Aí você falou, nossa, eu acredito que seja o Carlos Caramujo, que ali, meu, quanto eu ria com aquele Carlos Caramujo, cara. Você não tem Foi, noção. Eu, eu tem, ria muito. Eu fazia tem isso, que... eu fazia isso, cara, nos meus ambientes de que eu andava, cara. Que Ah, é eu, mesmo? naquela época eu já era repórter, então eu brincava com isso, cara. E eu peguei contigo, cara. E fazia, putz, o pessoal ficava puto comigo.
Quando eles entendiam que eu tava brincando. Mas eu acho que foi ali a viradinha no pânico, né, cara? Foi. O Repórter Surdo, ele surgiu de uma brincadeira que eu fiz, na verdade, eu estava saindo para a rua para entrevistar e teve um entrevista, um cara, ele era muito engraçado, mas não que ele era engraçado de ser humorista, mas as respostas dele assim, eram tipo assim, oi? Hã? Hein? Não entendi. O que é? Oi? Eu falei, caramba, e se eu fizesse o contrário? Se eu fizesse um repórter sendo do jeito que ele foi comigo aqui. Mas ele fazia isso natural, porque ele não escutava bem mesmo, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer um repórter surdo, né? E aí acabou dando esse bom aí, né? Foi um sucesso, foi muito bacana, porque o repórter surdo, ele começou a surgir também muito espontânea, a coisa começou a surgir, e eu ligava muito para Portugal, sabe? Os portugueses eram muito amigáveis comigo, muito bacana, e aí surgiu a Rádio Cidade. A Rádio Cidade surgiu. É que eu estou vendo aqui a Thaís está falando da Rádio Cidade, Rádio Uhum. Cidade. Pergunta de idiota, respostas cretinas. Caramba, Thaís, você é do grupo de risco também. Parabéns. Caramba, como tem gente velha aqui. Olha, que legal. Gostoso, né, cara? E o Carlos mandou pra você mandar um abraço pra Águia de Ouro aí, campeã do carnaval. Oh, que legal, é verdade, hein? Águia de Ouro, quem diria, campeã do Carnaval da Pandemia. Que beleza, né? Que bom. E, ô Japa, e na hora que você fez esse Carlos Caramujo, na hora pra você sair na rua, cara, aí todo mundo te conhecia? Assim, porque quando era na rádio ainda, você ainda você era um anônimo, né? Porque a rádio, ela, você não tinha as câmeras ainda no estúdio, como é hoje. Hoje a rádio virou TV, É né? verdade. Mas na época não. Então, se as pessoas me reconheciam, era pela voz. Mas a partir do momento que a gente foi para a Rede TV, que a gente colocou esse projeto na televisão, aí sim. E é incrível, assim. Eu posso dizer para você que em um mês de programa na Rede TV equivaliam a um ano de rádio, cara. Pra você ter uma Nossa. ideia. Em um mês, a subida foi tão grande que lá para o quinto, sexto mês, era um absurdo o número de pessoas que me reconheciam nas ruas, sabe? Você tem uma ideia, a gente foi fazer um evento em Curitiba, teve cordão de segurança, cara, como se Nossa. fosse cidade, sabe? Um monte de segurança em volta. Eu falei, gente, que isso? Que absurdo é esse? Não tinha nada, sabe? E era uma coisa, a ficha não caía para mim. A ficha não caía, sabe? De você ir à Praia Grande, eu tinha um apartamento lá na Praia Grande no final de semana. Eu fui numa sorveteria. Quando eu olho para trás, uma multidão atrás de mim, vendo eu comprar um sorvete, sabe? Você sai de uma muvuca. Era um negócio absurdo aquilo. Fala, eu não acredito. Eu não acredito que isso possa ser verdade, assim, sabe? O tanto, o tanto da audiência que a Rede TV tinha, que o Pânico tinha lá na TV. A partir desse momento, eu comecei a acreditar na força que a gente tem com os nossos personagens, com o nosso trabalho, com o nosso profissionalismo, porque a gente fazia aquilo com tesão, a gente fazia aquilo com prazer, né? Então, a gente estava vendo o resultado daquilo, sabe? Então, isso eu achei bacana. Sim, e tanto é que na rádio, o Pânico deu uma virada na rádio brasileira e quando foi pra TV também. Porque o humor, a galera, meu, vocês começavam a bater picos de audiência da concorrente, cara. E com um programa humorístico, né, meu? Porque é uma coisa que ninguém esperava. Tanto que eu fui um dos primeiros redatores do programa e eu criei uma enquete. No primeiro programa, eu criei uma enquete, era o seguinte: quanto tempo você acha que o pânico vai durar? Essa era a enquete que eu criei. E
Então você imagina, porque a gente não pensava que ia tão longe assim, né? Claro que a gente é otimista, mas ao mesmo tempo a gente é realista, né? Sim. Poxa, a gente é um programa de rádio, a gente não tem toda essa experiência televisiva como tem um Faustão, como tem um Cacete e Planeta, como tem uma Praça é Nossa, mas vamos embora, né? Abrir as portas para a gente, então vamos embora. Porque a Rede TV, ela na época dava total carta verde, carta branca, carta amarela para a gente fazer o que quiser. Né? Tanto que a gente recebeu muitos processos também. É isso que eu ia falar. Tinha muitos processos, né, cara? E legal que as duas cresceram junto, porque o Pânico era novo na TV e a Rede TV não era essa potência toda que é hoje, né, cara? A Rede TV estava começando. Então, a Sim. audiência da Rede TV, a média da audiência da Rede TV era muito, muito baixa. Ela dava 1, 2 pontos de média por dia, né? Então, era muito baixo. Hoje já dá 3, 4, aumentou um pouquinho. Mas, na época, quando começou, era terrível, né? Então, quando a gente, por exemplo, assim, no primeiro mês, a gente dava 4 pontos de média, nossa, a gente comemorava mesmo, Pô. né? Aquilo pra gente é uma vitória. Mas, E, assim, o pico do pânico foi 16 pontos, para você ter uma ideia, batendo a Globo com sandálias da humildade, correndo atrás do Clube Viu para ele calçar as sandálias da humildade, cara. Então você imagina, olha a loucura que era aquilo, gente. Olha a loucura que... Hoje isso não ia para o ar, você entendeu? Porque verdade. acaba indo pelo viés do politicamente incorreto, sabe? Então, hoje, muita coisa, acho que 80% do que tinha na época, hoje não ia para o ar. E hoje, acho que o programa ia durar uma semana mesmo. Verdade. E era muito difícil produzir, de repente, da rádio para a televisão mudava muito, né, Japa? Sabe por que foi difícil produzir? Porque a gente não tinha verba, cara. Para falar que a gente não tinha verba, a gente tinha R$ 2.000 de verba por programa. Nossa! Programa, R$ 2.000. Tinha que pagar paniquetes, tinha que pagar a produção, tinha que pagar as externas, tinha que pagar fantasia, tinha que pagar maquiador, enfim. Olha só que loucura, cara. R$ 2.000, Loucura. né? Então, não era absolutamente nada. Era ridícula a verba que a gente tinha. Mas a gente tinha que usar a criatividade para Sim, fazer o programa, né? Chamar sim. atenção para o programa. Tanto é que foi um boom, né? Mesmo que você acabou de falar com as sandálias da humildade, foi um boom, cara. Sandálias da humildade. Aí depois entrou os meninos também que ajudaram para eles e o crescimento deles e o crescimento do pânico também, né, cara? Do que você fala? Quando entrou os meninos para fazer as externas e as ideias era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas, então era tudo novo. Vocês trouxeram, É, vocês modificaram tudo novo, cara. Era coisa que a galera já estava de saco cheio de assistir aos programas de televisão e vocês revolucionou, cara. sim, porque naquela época, quando a gente pensou em levar o pânico do rádio para a televisão, falou, qual vai ser a graça de ficar mostrando o estúdio, né? A gente batendo papo no estúdio, ia ficar uma coisa muito parada, sabe? Sim, 5 pessoas em volta de uma bancada, né? Conversando, trocando piadas, gracinhas, tal. Vamos fazer externa, né? Então a gente partiu para fazer externa. A primeira externa fui eu, o Ceará, já de Silvio, e o Vesgo fazendo o próprio repórter Vesgo, o Rodrigo Scarpa fazendo o repórter Vesgo, e eu fazendo o repórter surdo. Então essa foi a primeira externa na entrega do prêmio, era um prêmio do Leão Lobo. Então já iam os artistas lá, pseudo-celebridades, né? A gente ia zoar. Foi o Luciano Huck lá, e ele ficou muito puto da vida com o Rodrigo, porque o Rodrigo cutucava ele, era completamente sem noção, sabe, de abraçar ele, de agarrar. O Luciano chegou por mim e falou: loucura, loucura, Japa, quem é esse desgraçado? Amanhã eu vou falar pro Tutinha, eu vou falar pro Tutinha
para mandar esse cara embora do programa. Porque era uma coisa absurda o que o Vesgo fazia, né? Mas tudo isso era para chamar atenção para a audiência, cara, sabe? Sim. E acabou dando certo toda essa loucura, toda essa piração que o Pânico teve, desde o diretor até o estagiário, todo mundo pirava, cara, todo mundo pirava. A gente fazia as reuniões de pauta na casa do Emílio, na Granja Viana. A reunião começava, putz, era 8 da noite. A gente varava a madrugada, sabe? 1, 2, 3, 4 horas da manhã a gente saía de lá. Então tudo era uma loucura. Acabava o programa, domingo à noite, a gente ia para Alphaville, tinha uma churrascaria lá e a gente ficava até a churrascaria fechar pensando no programa, criando já para o próximo programa. Então, aquilo sim, era viver e respirar e transpirar Pânico 24 horas por dia, tanto no rádio como na televisão. Que acho que foi a minha maior loucura que eu fiz na minha vida. Mas valeu a pena, né, Japa? Coisa de experiência. É verdade. Cara, eu tô falando demais, né? Desculpa Não, aí. pô. É isso aí. Eu tô fogo, cara. E aí acaba Não. passando o tempo aí, ó. O pessoal tá querendo interagir, querendo falar aqui com a gente, ó. Fico falando demais. Vamos lá. Todo mundo mandando os parabéns, cara. Aí, ó, um monte de gente aí entrando na live, um monte aí mandando parabéns, show de entrevista, show top demais. Tá só elogio pra você aí, cara. Pô, que bacana. Então, essas histórias, eu estou agora preparando o meu primeiro podcast, né? Depois de tantos anos, eu criei coragem e eu vou contar todas essas histórias que eu acabei. Tem algumas coisas que eu acabei contando para você aqui em primeira mão. Que legal, obrigado. Né? Tipo, pouca gente sabe dessa verba que a gente tinha ridícula da Rede TV, né? E são coisas que eu vou contar no meu podcast, né? Essas histórias. E isso é bacana, as pessoas saberem, né? Os perrengues que a gente passava, né? Então todo mundo vê a glória, todo mundo vê a fachada, né? Pô, o cara não, o cara ganha contando piada, o cara não faz nada, sabe? Não é bem assim, sabe? O que a gente ralou lá no passado, né? Isso é calo, tá? Entendeu? Não é, né? Mas sabe? Tudo isso faz parte do que a gente já passou. Verdade. E aí, foi pro teatro. Como que foi a primeiro impacto? Porque assim, você é de uma geração de rádio, de televisão. Daqui a pouco começa tudo vir pro teatro, cara. Fazer talk shows e você caiu no talk show. E aí, como foi isso, cara? Experiência de talk show? O teatro, eu sempre gostei do teatro também, né? Eu fui a, eu, traba, eu fiz curso de teatro infantil quando eu tinha meus 14, 15 anos, naquele circo, do lado daquele circo que ficava na ponte do Cidade Jardim. Você lembra aquele circo que fica na ponte do Cidade Jardim? Do lado do Teatro Vento Forte. Eu me formei lá. E na época eu fazia animação infantil como palhaço, né? Como palhaço, mágico, enfim. E aí eu sempre gostei do teatro. E o teatro acabou surgindo assim, meio que foi uma consequência disso tudo, né? O teatro, o stand-up. Sempre gostei também do palco, né? Então foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, né? Eu acho que uma das coisas mais emblemáticas do teatro é o Teatro Folha, que foi onde abriu o espaço para o stand-up e onde abriu espaço também para um projeto muito bacana chamado Nunca Se Sábado, né? O que era o Nunca Se Sábado? Era uma revista semanal, onde 3 grupos de humor se apresentavam e o público escolhia, no final, o melhor grupo que se apresentava. E lá passaram as Olívias, passaram os Barbixas, passaram grandes nomes do humor, do teatro, né? E a partir daí, assim, no final de cada espetáculo, o público votava no melhor, né? E a gente chegou a ficar 17 semanas consecutivas em primeiro lugar, cara. Olha só que bacana. Caramba. O Bernardo entrou na live aí, ó. E aí ele colocou, criança pode entrar nessa live? Pode chamar ele. Tá suave, aí. Fala pra ele. Pode chamar ele aí que dou pirulito aqui para ele chupar. E aí, Japa,
como que foi a chegada da internet, né, cara? E aí, de repente, tem que se reinventar de novo, né, velho? Com a internet a gente teve que se reinventar, mas a internet ela ajudou muito, né? Porque na época, por exemplo, quando eu trabalhei na Rádio Cidade, cara, a gente tinha máquina de escrever Olivetti lá, um papel em branco, e tudo saía da nossa cabeça, cara. No máximo que a gente conseguia fazer era ir na banca de jornal, que ficava lá na esquina, pegar uns 3 jornais, subir com os 3 jornais, recortar com a gilete, né? Separar aqui as notícias e tal, e você inventar não, você adaptava uma notícia, você inventava uma história baseada naquela notícia, você pegava aquele horóscopo que tinha no jornal, e eu dava uma bagunçada, dava uma releitura, e eu dava o horóscopo no programa do Rony Magrini de manhã, e um dia fui um ouvinte lá me agradecer porque eu dei os números da sorte e ele ganhou no jogo do bicho com os meus números da sorte. Ó o Bernardo aí, ó. Ó o Bernardo, como era fazer o Arex no Pânico? Pô, é muito legal. O Arex era muito bacana fazer junto com a tua mãe, Bernardo. Pô, muito legal. Uma época inesquecível, Bernardo. Bernardo. Agora ele vai tirar um print. Deixa eu explicar para você. Agora ele vai tirar um print disso aqui e ele vai jogar lá no grupo dos radialistas, que tá lá o Emílio, os bambambãs aí do rádio. Né? E aí, como foi a chegada para fazer o Morde a Sopra, cara? Quem foi? Quem te convidou? Como que foi essa situação aí? Quem me convidou foi o Sombra, em princípio, para fazer a produção do programa Energia na Veia, né, das 7 às 10 da manhã, né? E aí, logo na sequência, para fazer também essa parte também da produção, junto com o Bernardo, né? Fazer essa produção aí do Morde a Sopra, eu, Bernardo, o Fuzil, só tá entrando a desgraça. Ó o fuzil. Tá vendo? Olha lá, ó. Sabe o que aconteceu agora? Eles foram lá no grupo dos radialistas e falaram, vamos lá entrar na live dos caras pra gente zoar lá, ó. Olha lá, vendo? Começou. Você fazia o Arex, né? Eu fazia, Fuzil, eu, você e a sua irmã, tá ok? Olha lá, tá vendo? Os caras começaram a entrar pra zoar. É bom. Tudo que é bom fica melhor agora, olha lá. Olha lá, você gosta de infantos juvenis? Né? Esses aí são os haters do bem, viu, Haroldo? Não, eu sei. Lá, tá vendo? Mas é da hora ter essa brincadeira, essa zoeira, né, cara? Você sabe que a zoeira, ela faz parte, né? Não só da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, né? E é a partir da zoeira que acaba surgindo uma ideia, entendeu? Acaba surgindo um quadro, acaba surgindo um personagem. O Bernardo, ele é um personagem. O Marcelo Barbour é um outro personagem. Você acha que ele é desse jeito na vida real? Não é desse jeito. Ele é um cara amável, um cara que depois vai mandar um direct para mim pedindo desculpas por ter falado aquilo, por ter te xingado, por falar que a live é ruim, que a live é uma bosta, entendeu? É a mesma coisa, sabe? Então, depois eles entram nas minhas mensagens, pedem desculpas, eu não vou fazer mais isso, né? Então, isso que é bacana. E aí, como que foi? Olha lá, o Barburo já vai mostrar a teta, tá aqui, ó. A teta pra você. Aqui, ó, teta. Quer ver quer ver a bunda também? Eu te mostro a bunda, quer ver? Olha já tirei a camiseta, pronto, tirei a camiseta. Aí. O que mais? Vai lá. Vamos lá. É o desafio agora aqui, virou o desafio. Vai lá. Aí, galera, vamos sair dessa live. O que mais? Teu cu com yakisoba. Ei, que beleza. Pedro, filho, uma putaria isso aqui, viu, sem problema nenhum, cara. O público gosta disso aí, ó. Cueca, olha lá. Tá bom, vamos tirar a cueca também aqui. Olha lá, pronto.
Aí, moleque. Pronto, que mais aí? Meu filho de 5 anos está de pau duro. Oh, que beleza. Ah, filho, uma putaria agora, viu, Haroldo? A gente quer fazer um negócio sério. Aí aparece os caras aqui. Mas Acabam isso aí tá zoando no aqui. sangue, né, cara? Isso aí tá no sangue, não tem jeito. É verdade, cara. Não tem jeito mesmo. Pô, mas legal, cara. Eu gostei muito aí de participar aí da tua live, né? Olha o fuzil. Ah, 5 anos é velho. Você sabe que, só para a gente concluir aqui, ano passado o Arex, o que que é? O Arex era um, como que eu posso dizer? Ah, era um cara que ele participava do Pânico, fazia o Glu-Glu, não sei se você lembra, Lembro, lembro. né? E aí ele foi detido por materiais eróticos com crianças, né? E a polícia prendeu ele e tal. E aí o Catraca Livre e outros outra pessoal da imprensa aí Aham. começou a divulgar que o japonês o Pânico foi preso por pedofilia, né? Aí, aí vocês estão comigo até hoje isso aí, ó. Tá Os vendo? caras zoando. Sim. É, Então foi acho devido a bacana. isso. Eu acho legal, acho bacana. Pô, Japa. Eu amo esses putos aí, ó. É legal. O Japa é top aí, ó. Legal, velho. Brigadão, viu, Japa, por estar aí com Pô, a eu que gente aí. agradeço, valeu, Que cara. isso, pô. Bacana pra caramba. Queria primeiramente te agradecer por estar aí com a gente aí na live, aí zoando um pouquinho, conhecendo sobre a sua história, né? Que isso aí é o que de mais interessante aí, que a galera conhece o Japa, comediante, é aquilo que você falou. Nas glórias, né? Mas ninguém sabe o que você passou pra chegar até aí, né, cara? Ah, é verdade, né? Muitos testes de sofá. Pergunta pro Barbudo aí, ó. O Barbudo faz muitos testes de sofá com as estagiárias dele. Então, fez com o Perneta lá também, lá, o amigo dele. Enfim, são histórias do rádio que um dia eu vou contar isso aí. Vou abrir o livro. Viram muitos processos, mas eu estarei, eu estarei com um interninho no tribunal. Tá aí, brigadão, viu, Japa? Um grande abraço, meu irmão. Queria te agradecer Valeu. mais uma vez. E agradecer a galera que entrou e esses caras zoeiros aí também. Um grande abraço pra vocês também. Sou fã de vocês, vocês são extraordinários aí. E sucesso lá no Morde a Sopra, já. Valeu para nós. Um Muito abraço, meu obrigado. irmão. Até mais Brigadão. aí. Falou, até mais. Até mais. Falou, Tchau. Fuzil. Falou, Bernardo. Falou, galerinha do bem. Ô, Japa. Eu ia esquecendo, cara.